Somos filhos hoje e sempre, vivam todos como irmãos. Bom dia, amigos e amigas. Bom dia, senhores e senhoras, ou boa tarde ou boa noite, depende muito do horário que você vai me ouvir. Eu sou o Daniel Nonato e hoje, domingão, seria o 13º domingo tempo comum, mas devido à realidade da festa de Pedro e Paulo, nós iremos, também dia do Papa, nós iremos fazer uma liturgia referente a Pedro e Paulo. Lembrando que os santos Pedro e Paulo têm duas datas desmembradas na liturgia. Uma é dia 25 de janeiro, que é o dia da conversão de São Paulo Apóstolo. E a outra, 22 de fevereiro, que é o dia da Cátedra de Pedro. Então são duas datas que eles celebram independente. Mas o dia oficial de Pedro e Paula é dia 29 de junho. E fechando também aí os festejos juninos. Bem, antes de eu iniciar a nossa fala, eu quero fazer 3 perguntas aqui rápidas. Você é a favor do fim da escala 6x1? Se você é a favor, você é petista. Você é a favor que o salário mínimo seja congelado por 6 anos? Se você é a favor, você é fascista, é de direita. Se você é a favor do aborto, bom, se você é a favor, você é esquerdista. Essas são perguntas idiotas, desculpe a palavra idiota, que às vezes querem definir o caráter de uma pessoa. Ah, não, porque é a favor disso, a favor daquilo. Você concorda em 100% com o que o seu pai e sua mãe falava? Ou que o seu pai e sua mãe fala? Você concorda em 100% com aquilo que a igreja te ensina? Você concorda em 100% naquilo que Jesus falou no Evangelho? Pronto, radicalizei agora. Por que eu falo isso? Porque nós costumamos rotular as pessoas apenas por uma pergunta que a pessoa responde. Recentemente, tivemos o caso da jovem Juliana, que infelizmente veio a óbito lá na Indonésia, e quando o presidente Itamaraty falou que não poderia trazer o corpo para o Brasil porque aconteceu que tem uma lei que impedia, todos subiam, o presidente não tem humanidade, o presidente, tá vendo? Engraçado, quando o outro presidente fazia piada e debochava das pessoas morrendo de Covid, ninguém falava que ele era desumano, essas pessoas que dizem isso. Graças a Deus, o atual presidente fez uma mudança na lei, uma lei de 2017, que não foi feita pelo governo dele, nem do governo da sua sucessora, e aí a lei mudou, agora sim, o corpo da jovem brasileira será trasladado para o Brasil com o auxílio da embaixada, vamos dizer assim, brasileira. Também, graças a Deus, Niterói, o prefeitura de Niterói, se dispôs a pagar, né, esse traslado. Também, dizem, eu vi ali um texto aí no Facebook, não sei se não tem fonte confirmando, mas que o Alexandre Pato também se ofereceu para ajudar a trazer esse corpo para o Brasil. Ou seja, então, às vezes as pessoas querem fazer cavalo de batalha. Nós temos aí um momento muito, vamos dizer, muito frágil da família da jovem Juliana. É um momento muito triste para os amigos, para os companheiros. Quem tem um amigo já falecido, que por motivo não interessa qual veio a óbito pela violência ou pelo descaso, no caso da Juliana a gente percebe um descaso aí na hora do resgate, pelo menos eu posso dizer isso, percebe-se o meu processo por causa disso. Então a gente olha para esse caso aí e pergunta, por que nós queremos fazer política em tudo que nós temos de opinião? Você pode concordar com a minha opinião, você pode concordar na minha opinião, você tem um direito de dizer que aceita ou não aceita. E aí eu fiquei vendo que alguns amigos falam, não, outro dia pegaram a entrevista do Leonardo Boff junto com o presidente Lula e botaram lá, a SEB surgiu junto com o PT. As SEB surgiram antes, pronto. Mas o PT nasceu na SEB também, mas uma parte. Então começa a dizer, aí um amigo botou assim, 2M. Percebe-se muito bem o tipo de discurso. Já entra armado, já entra preparado para o discurso, já entra com ódio no coração e não tem diálogo. E quando não se tem diálogo, é melhor não falar nada e se retirar de cena. Eu disse isso outro dia para um camarada que ele me cobrou uma autoridade, um mandato, um documento que me dê autoridade para falar com vocês pela internet. Pode isso? Me cobrou isso. Mas tudo bem, deixa quieto. Também, sem querer demorar, mas demorando infelizmente, também, recentemente nós tivemos aí alguns eventos do Papa Prevost, do Papa Leão XIV, usando algumas vestes. Alguém, tá vendo? Esse Papa é tradicionalista.
Senhores, não é uma veste que faz um papa, ou um bispo, ou um padre ser tradicionalista. O que faz ser tradicionalista, às vezes, são as atitudes. Dom Helder Câmara usava batina o tempo todo. E nós não temos melhor referência num ambiente de uma teologia libertadora do que ele. Bom, e Dom Adriano Hipólito, em Nova Iguaçu, também usava o seu hábito franciscano em casa o tempo todo, pelo que eu ouvi das testemunhas que viveram com ele, e nem por isso deixou de ser um bispo preocupado com a questão humanitária. Bem, o evangelho de hoje nós entramos com a marcha da igreja, nós iniciamos com a marcha da igreja, temos aqui um painel do Papa Prevost, Papa Leão XIV, juntamente com Paulo e Pedro e Paulo, né? Vi aí, né? E nós também queremos, pessoal, como é que esse painel entrou? Calma aí, ó, atenção. De novo, voltou. Bom, então vamos nós, sobre a rocha. É o tema que nós podemos entrar hoje, sobre essa rocha e a fragilidade da missão. Lembrando que hoje é uma solenidade de São Pedro e São Paulo. É uma solenidade que nos leva a uma reflexão séria sobre quem somos nós. Nós temos um quê do Pedro que é impulsivo, que é radical, que é extremista, que depois chega na hora, roe a corda, nega, diz que não conhece. Temos um quê do Paulo, que é totalmente metódico, preocupado em fundamentar, e lembrando sempre que essas duas testemunhas, elas representam uma igreja que caminha. A igreja católica era composta com duas colunas. Pedro, o apóstolo que viveu 3 anos com Jesus. Paulo, que teve a experiência no caminho, e aí Paulo vai ter essa experiência e vai se denominar apóstolo. E hoje tem umas meia dúzia de cidadãos aí que se dizem apóstolo. Eu fico rindo disso, né? Os caras, eu sou apóstolo. Eu lembro que eu fui num casamento de uma jovem amiga que me convidou, é evangélica, e aí me convidou para participar do casamento. Eu fui cheio de amor para dar, cheio de coração aberto. Chegou lá o camarada que ia presidir a cerimônia, testemunhar a cerimônia, se apresentou como apóstolo e se colocou acima do bem e do mal. Aí quando eu falei que era católico, ele me olhou de cara feia. Aí eu falei para ele, irmão, que bom que Jesus não está aqui hoje, presente realmente. Se ele tivesse, nós teríamos um problema sério. Bem, a gente não pode roubar esse título de apóstolo para qualquer um. É um título muito íntimo, uma intimidade muito grande com Jesus, mas deixa quieto. Esse é um outro assunto para um outro vídeo, para um outro momento. Bem, a liturgia de hoje, a gente lê o Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 1 ao 11, onde Pedro, né, encarcerado, é ameaçado de ter degolado, ou seja, e ali acontece uma intervenção divina. Esse texto a gente lê durante a Páscoa. O salmo é o Salmo 33, entre parênteses 34, com o refrão: de todas as tribulações me livrou o Senhor Deus. Tem alusão com a festa de Pedro e Paulo. Também a segunda leitura, 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 ao 8, depois versículos 17 ao 18, quando Paulo faz seu testamento espiritual, falando a famosa frase que a gente usa muito em nossas exéquias, né? Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Interessante é que a gente, quando pensa nesse texto, a gente sempre pensa numa pessoa derrotada. Quando não, Paulo fala que vai receber a coroa da glória. E o evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 13 ao 19, onde Pedro professa: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, e Jesus declara sobre essa realidade e fala sobre a edificação da igreja. Essa afirmação que Jesus fala sobre a igreja é uma afirmação poderosa. É pela primeira vez e a única vez que Jesus usa a palavra igreja, do grego eclesia, mas, preste atenção, olha só, ele não se refere a um templo, ou uma instituição, a um organismo, vamos dizer assim, burocrático. Ele fala de um povo convocado, de uma comunidade viva, de um corpo em movimento chamado a escutar, chamado a caminhar uma missão no mundo. Lá na Grécia e na Roma Antiga, nós tínhamos a palavra eclesia como uma assembleia de cidadãos. Ou seja, quem não era da eclesia não era cidadão. E no povo hebraico, lá no Antigo Testamento, nós temos a famosa Kahal Javé. É uma assembleia no deserto, onde o povo se reunia, onde o povo unidos, né, escutava a palavra, Moisés sobretudo, e pela fidelidade na caminhada, eles se dirigiam para a terra prometida. Ou seja, ser igreja é estar a caminho da terra prometida.
Na verdade, Jesus não funda nenhuma religião. Jesus não tem a intenção nenhuma. Agora vamos chamar de esquerdista, de comunista, de ateísta e de tudo mais que possa ser com isso no final, menos de cristão. Mas ele convoca a gente para uma transformação real, não uma transformação servil, compassiva e, vamos dizer assim, submissa. Ah, não, que o bispo falou, que o padre falou, quem manda é quem tem estola, quem tem poder. Quando, na verdade, o maior poder é o serviço. Pedro e Paulo, Pedro chamado Pedra, né? E Pedro, que o nome dele não era Pedro, era Simão, a mudança de nome, né? E Pedro não é perfeito, ele apresenta todas as imperfeições de um ser humano. Ele é impossível, ele nega o próprio Cristo, ele foge. Paulo também não era aquele santo todo que a gente pinta por aí, não. Paulo, que era chamado de Saulo, muda para Paulo, de acordo com alguns amigos, quer dizer pequeno, também era um cara meio perigoso, como eu costumo brincar. Paulo cumpria a ordem do Estado, perseguir e matar cristãos. Mas, graças a essa perseguição, e a gente às vezes pensa que a perseguição é ruim, no amor de convertido e no amor ele faz a experiência da graça. E todos os dois, Paulo e Pedro, foram sustentados pela misericórdia de Deus, se tornaram colunas da fé da igreja. Não foram aqueles modelos que a gente pensa às vezes de perfeição, porque a plena perfeição está em Cristo, mas buscaram a perfeição, foram fiéis ao chamado. E é isso que edifica a igreja, a gente saber que somos imperfeitos, que somos falhos em nossas escolhas, que temos os nossos defeitos, que não são poucos, e não vamos entrar nessa questão, mas somos entregues à vontade de Deus. Jesus, quando diz no evangelho de hoje, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, essa promessa não é uma promessa de imunidade. Uma imunidade, a igreja agora está imune. Não está. Tivemos um caso aí de um processo que eu caminhei, eu posso contar, que o padre, que não vai saber que é com ele, que um padre não teve a coragem de lutar para que uma igreja católica ficasse católica. Ele entregou a igreja juridicamente, porque era um mandato judicial, para que hoje uma igreja evangélica. Ou seja, então mostra que a imunidade da igreja ela não envolve ainda a imunidade institucional. Ou seja, no tribunal tudo pode. Jesus, quando cria a igreja, é uma certeza que nós seremos perseguidos. Não é erro de ser perseguido, nem destino perseguição, mas é uma certeza que no final a vitória é nossa. A igreja vai sofrer, ela vai ter momentos de queda, vai ter momentos de erro, mas ela continua sendo a igreja prometida por Jesus. Ela é bem maior do que o pecado dos seus membros. Por isso nós aprendemos que existe a igreja santa e pecadora. Ou seja, temos muitos, e aí eu falo isso, São João da Cruz dizia isso, São João Crisóstomo, desculpe, eu confundo sempre os dois, são os dois Joões. João Crisóstomo diz que no caminho do inferno está paramentado, está asfaltado, de túnica, casula, estola, mitra e báculo. Ou seja, não é porque a pessoa tem lá um mandato, tem lá o documento, quer dizer que ele é santinho. Tem uns aí que, pelo amor de Deus, não vou nem comentar, porque sempre eu comento aqui, o pessoal já me chamou a atenção, porque eu falo do bispo que mandou um funcionário mentir no tribunal, e o funcionário mentiu no tribunal. Bom, cara de pau demais, né? Ele também mentir, mas é fazer o quê, né? Fazer o quê? O negócio dele é manter o emprego dele e a cara de pau, né? Nesse espírito de olhar para essa igreja que nós celebramos o dia do Papa hoje. O Papa, como sucessor de Pedro, ou seja, o Papa Prevost, o Leão XIV, ele não é sucessor de Francisco, ele é sucessor de Pedro. E Francisco não era sucessor de Bento XVI, mas sucessor de Pedro. Todos os papas são sucessores de Pedro, não de Francisco, porque é a ligação direta com o apóstolo Pedro. Como ele é um servo para a unidade. E Francisco foi um grande papa, que nós não podemos negar. Ele, como sinal de escuta, como sinal de misericórdia, e uma igreja em saída. E ele falava que samaritana, pobre entre os pobres. E hoje, essa missão com Leão XIV não parou. Nosso atual papa. Ele que nos chama a viver a sinodalidade. Ele que nos chama a viver a escuta mútua, a partir da corresponsabilidade, discernimento comunitário. Uma igreja que caminha junto, que acolhe o Prevost,
Papa Leão XIV, não vem para alterar, para mudar aquilo que Francisco fez. Alguns idiotas, e palavra idiota eu não vou retirar, defendem isso. Que agora o Prevóstio, o Papa Leão XIV, vem com todas as mudanças para colocar a igreja como a gente quer. Eles falam como a igreja tem que ser. Não, mas não é como a igreja tem que ser, é como eles querem que a igreja seja. Quando, na verdade, a igreja tem que ser mãe, noiva de Cristo, e uma mãe que acolhe seus servos. Uma mãe que tem lá as suas dificuldades. Como diz meu amigo Percival, professor Percival, que tem suas varizes, que nós não podemos negar, que é a nossa mãe. O que é interessante é que o que nós construímos nessa realidade de igreja? A pergunta que Jesus te faz hoje, e vós, quem sou eu? Lembrando do Evangelho, semana passada, nós lemos Lucas, capítulo 9, versículo 24 ao 38, quando Jesus pergunta a mesma coisa. Essa igreja que nós estamos edificando, como é nossas escolhas, como está a nossa prática? E a gente fica olhando bem para essa realidade, às vezes, do silêncio da igreja perante o sofrimento. Se a igreja, como diz lá em Atos dos Apóstolos, é orar pelos outros, Atos dos Apóstolos capítulo 12, que estão às vezes encarcerados, como o caso de Pedro. Entregar a vida com coragem, como Paulo fez na segunda leitura de hoje. É recomeçar sempre, como Pedro. É ser pedra viva, não de mármore, frio, sem sentido, mas uma pedra de carne e osso, que tenha dor, que sinta amor e que pregue a esperança. Não tem como ser igreja diferente. Nesse dia de Pedro e Paulo, nossa fé não seja uma fé apenas simbólica, mas uma fé, vamos dizer assim, de entrega, de amor, de fidelidade. Que nossas comunidades, que nossas igrejas, sobretudo as queridas paróquias que têm os patronos Pedro e Paulo, sejam menos palácio, mas tendas em movimento. Que seja uma igreja, não uma igreja apenas de conseguir seguidores em rede social. Não seja apenas um momento de você fazer uma festa por isso ou por aquilo. E Pedro foi movido pelo Espírito Santo. Um Espírito que continua a moldar em nós e continua a nos fazer caminhar com essa igreja fiel ao Evangelho, fraterna, missionária, profética. E nós somos convidados, como diz Paulo aos Coríntios, sermos templos vivos, pedras vivas, mesmo imperfeitas, mesmo com nossos pecados, que não são poucos, mesmo com as nossas falhas, mesmo às vezes com nossas escolhas que são às vezes dúbias. E isso é válido. Reconhecer que nós temos necessidade de melhorar, pedras vivas e imperfeitas, mas pedras vivas na construção não de uma igreja, do reino de Deus, como diz meu amigo Percival. Voltando para o professor Percival de novo, o reino de Deus é maior do que a instituição igreja. E mais, sempre sustentados pelo projeto de Jesus Cristo, pelo amor que ele deixou por nós. E que nós possamos, nesse dia de Pedro e Paulo, eu particularmente, devoto de Paulo apóstolo, tenho muito afeto e olho para Paulo e vejo nele 3 coisas. Primeiro, nós podemos mudar de opinião. Segundo, é preciso se identificar e se dedicar aos estudos. Paulo era um homem estudado, era um homem estudioso. E terceiro, Paulo, ele tinha uma marca interessante. Ele era radical, mas emocionava-se mutuamente. Ele tinha um carinho. É o mesmo que fala sobre o amor. Não tem nenhum texto mais bonito que Coríntios 13, quando ele fala: se eu não tiver amor, nada serei. Também Pedro. Por que não Pedro? Pedro foi escolhido no meio do trabalho. Ele não era um vagabundo, a palavra vagabundo aqui, sem querer ofender ninguém. Ele não era qualquer um. Ele, no meio da sua missão, foi chamado. E às vezes somos chamados no meio da nossa missão. E nós fugimos dessa missão. Segundo, Pedro, ele tem coragem de se posicionar e falar. Espera, não falei besteira. Mas Jesus fala: olha, tu falou a verdade, porque é o Espírito que se te molda. E nós devemos, exemplo de Pedro, nos colocarmos a serviço do Espírito. E o terceiro é o homem que diz: não conheci homem, mas é um homem que diz: eu te amo, mestre. E recebeu a missão de apacentar as ovelhas. E eu paro por aqui, peço a você de seu like, compartilha esse vídeo, pelo amor de Deus!
e nos ajude a continuar produzindo, porque é assim que funciona a vida da gente, nessa luta, nessa caminhada. Eu sou... Viva São Pedro! Viva São Paulo! Eu sou o Daniel Nonato. Iremos a ti. Com nossas angústias e nossas alegrias, Nós iremos a ti. com nossas fraquezas e nossa bondade, Nós iremos a ti.